unidades 2. Nessa unidade vamos trabalhar com a música, discutir como essa arte nasceu e os elementos que a constituem. Vamos estudar também sobre as formas como ouvimos a música e ainda vamos conhecer um pouco sobre os instrumentos. Vamos começar entendendo por que enfrentamos dificuldades quando queremos saber como era a música no passado, uma vez que a música é uma arte temporal. Ela deixa de existir quando o músico não está em ação. Pois é, era assim até a invenção da gravação no século XX. Naquela época, os sons não podiam ser gravados, era sempre ao vivo. Por isso, falar de música do passado só é possível pelos registros em documentos escritos e imagens que descrevem a música de outras épocas e a partir das partituras musicais. Quando essas existem, podemos então remontar as composições musicais, mas nunca saber como era executada na época em que foi escrita. Por isso, a história da música começa a se construir por meio da arqueologia, que traz algumas pistas para imaginarmos a música do homem pré-histórico, como, por exemplo, a descoberta de uma flauta de ossos na Alemanha datada de 35 mil anos, que comprova a presença da música na vida dos primeiros humanos. Alguns teóricos acreditam que a música surgiu antes da fala, quando a comunicação dos primitivos era feita apenas em vocalização e imitava os sons da natureza, similar ao que acontece hoje com os bebês, que mesmo sem saber falar, se comunicam de diversas formas por meio de sons, como se estivessem cantando. Mas agora vamos entender o que é a música e do que ela é feita. É a organização de sons? São sons agradáveis? Combinação de melodia, ritmo e harmonia? São inúmeras as definições, e se imaginarmos a quantidade de música que o homem já fez e ainda faz, vamos descobrir que essas definições são incompletas. Ao conhecer a música de outros povos diante das novas propostas musicais da atualidade, passamos a considerar como música uma criação que organiza sons com alguma intencionalidade. Uma das definições mais completas pode ser encontrada na Enciclopédia Barça, que descreve a música como a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. Essa explicação põe a música como arte, inclui todos os tipos de manifestações que manejem o som e a explicita a intencionalidade do artista na busca de um resultado estético. Mas quais são as matérias-primas da música? Essa arte depende de fenômenos acústicos, ondas sonoras que se deslocam em algum meio. Por isso a música depende do som e do silêncio. Isso mesmo, é como se o silêncio fosse o papel onde o som é desenhado. É preciso de silêncio para ouvir os sons. Veja só, quando ouvimos 3 batidas em uma porta, conseguimos saber que foram 3 porque teve um intervalo de silêncio entre uma e outra. Se analisarmos com cuidado, vamos perceber que, na verdade, o silêncio nunca será absoluto. Sempre há um som, um ruído ao fundo, pois mesmo num lugar muito silencioso, podemos ouvir sons da respiração, das batidas do coração, ou seja, sempre existe um som à nossa volta. Pratique com seus alunos, tente ouvir os sons do silêncio, discuta as condições acústicas dos espaços. Aí voltamos a falar do som. A acústica é a área que estuda todos os sons que nos cercam. A altura indicará se é agudo ou grave. Definindo, a nota musical seria a frequência da onda sonora. Todo som é uma vibração. Desta forma, a altura verifica quantas vibrações por segundo está sendo propagado. Para medirmos essa frequência, utilizamos a medida Hertz. Então, se um som vibrar 440 vezes por segundo, dizemos que está vibrando 440 Hz, que é a frequência da nota Lá. O fato é que toda a altura do som é relativa. Todo som é agudo ou grave em relação a outro som. Mas algumas convenções culturais nos mostram que o pio de um pássaro é agudo e o mugido de um boi é grave. Entendido isso, vamos falar de intensidade, que pode ser medida em decibel. Na música, não costumamos medir a intensidade em valores absolutos. Não dizemos que um som tem tantos decibéis. A intensidade da música utiliza o termo piano para um som fraco,
e o termo forte para um som mais intenso. São aqueles símbolos que costumam aparecer nas partituras. Agora vamos entender o que é a duração de um som, que pode ser longo ou curto, se comparado a outro som. Mesmo que o som possa ser medido em minutos, segundos ou frações, a duração da música é representada por figuras rítmicas, como as mínimas, semínimas, colcheias ou semicolcheias, todas encontradas nas partituras. E agora o timbre. A mais complexa qualidade de um som é a impressão digital de cada som, que deriva da propagação de um som. Um exemplo prático é quando reconhecemos a voz de alguém no telefone. Na verdade, reconhecemos o timbre da voz da pessoa. Entendido isso, voltemos à pergunta: do que é feito a música? Tradicionalmente, elegemos 8 elementos principais da música: melodia, ritmo, pulso, compasso, andamento, harmonia, dinâmica e forma. Melodia é uma sequência de frequências ou notas com durações definidas. Ritmo é a organização da duração dos sons e sua combinação com silêncios. O pulso é caracterizado por uma marcação regular. Tende-se a se reagrupar em conjuntos regulares de batidas em que uma batida é mais forte do que as outras. Esses grupos são chamados compassos, que geralmente compreendem 2, 3 ou 4 batidas. O andamento tem a ver com a maneira como a música é conduzida. Define variações no pulso da música. Podemos dizer, por exemplo, se a música tem andamento lento ou rápido. Já a harmonia é um conceito ligado à altura dos sons e à combinação simultânea de notas. A dinâmica permite provocar sensações únicas no ouvinte, quando inicia a música em um pianíssimo e cresce até atingir um fortíssimo, e decorre da intensidade dos sons. A música possui diversas formas de organizar suas melodias. Os chamamos de frases musicais. Assim fica mais fácil compreender a música e entender as sensações provocadas por ela. Esses efeitos que a música provoca ao ouvinte se estabelecem a partir de 3 dimensões distintas. A primeira dimensão, cultural. A segunda dimensão, pessoal. E a terceira dimensão, universal. E agora vamos falar sobre os instrumentos musicais. O mais perfeito que existe é a voz, que serve de referência para todos os outros instrumentos. Tradicionalmente, agrupam os instrumentos em cordas, sopros, percussão e teclados. Mas uma outra definição dividiu os instrumentos no mundo em 4 famílias. São elas: cordófonos, tem a corda vibrante como elemento principal, violino, violão, harpa, piano e berimbau. Membranófonos, tem o som produzido a partir de uma pele que vibra, surdo, tabla indiana, pandeiro. Aerófonos, inclui a flauta transversal, órgão de tubos trombone, garrafa soprada no gargalo. E os idiófonos, instrumento cujo próprio corpo é o elemento vibrante, como o chocalho, castanholas, prato de bateria. Quanta informação, não é mesmo? E tem muito mais. Agora chegou a hora de você acessar o seu caderno pedagógico e lá você vai encontrar atividades para propor aos alunos, questionários e indicações de conteúdos para que você possa aprofundar os seus estudos. Agora é com você. Bom trabalho e até a próxima!